Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider, a mais uma resenha do Nerd Rider. No episódio de hoje, na resenha de hoje, iremos falar de novos X-Men E de extinção, ok? Iremos falar dessa obra de Grant Morrison e Frank Quitely. Então, essas duas pessoas produziram esta HQ dos novos X-Men. Eu vou explicar um pouquinho por que esses novos X-Men, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui, certo? Então vamos lá, né? Vou começar falando logo, não vou ficar enrolando muito não. Como vocês estão vendo aqui, ó, tá marcado esse papelzinho rosa aqui, foram os posts que eu coloquei, que são páginas que eu quero comentar ou mostrar pra vocês, né? E a primeira dessas páginas aqui já é justamente um recordatório, né? Você tem a história até aqui, então você vai saber o que aconteceu até aqui nesse momento que nós temos os X-Men. Então ele vai explicar, cada ano que passa, mais e mais adolescentes descobrindo seus modelos mutantes. Resumindo tudo isso daqui, ele vai explicar o que aconteceu com a escola do professor Xavier, do Charles Xavier, e que tem aumentado em muito o número de mutantes que tem aparecido, né? Então, com essa intenção, já que tem aparecido cada vez mais mutantes, a escola, que além de ser o QG, ser o quartel-general dos X-Men, também passou a receber mais estudantes, né? Então basicamente essa é a premissa. E aí a gente tem a história, né? Essa história daqui, esse novos X-Men, ele tem um certo hype por causa de um dos elementos. O Grant Morrison, ele mudou os uniformes dos X-Men, assim como também certos preceitos. Então, em vez de ser aquele uniforme de colã azul, com detalhes amarelos e pretos do Wolverine, ou detalhes amarelos do cinto e a faixa aqui do Ciclope, ou a roupa, sei lá, que com aquela maluquice que era Jean Grey, ou o Fera só de cueca, ele mudou, né? Os X-Men agora passaram a usar todas jaquetas de couro com um detalhe só com um X em amarelo. Alguns em várias partes, ou como se fosse um casacão, um blusão com esse X, ou como o Wolverine, ele só usa a insígnia aqui do X-Men do lado com um X, né? E a Emma Frost nem usa esse amarelo, ela usa o X, mas o X dela é a própria pele, né? Mas de qualquer forma o X está aqui. Então vamos lá, a história vai se desenvolvendo, você tem os X-Men, que são nessa formação aqui, o Scott Summers, a Jean Grey, Emma Frost, o Fera, Logan e o Professor Xavier, né? Então esses são os X-Men que nós temos aqui. Aqui é a parte 1 de 3, então a gente tem essa capa aqui, gostei bastante dessa arte da capa. Eu já vou falar logo um ponto negativo pra mim. A arte do Frank Quitely é uma merda, velho. É muito ruim, quer dizer, muito ruim não, né? Mas eu não gostei nem um pouco. Assim, porra, todo mundo parece que é a mesma pessoa. Não sei qual é o problema dele, ele parece que não sabe desenhar. O Professor Xavier, o Logan e o Ciclope e a Jean Grey, em alguns momentos, todos eles têm o mesmo queixo, tá ligado? É como se ele tivesse desenhado a mesma pessoa daqui pra baixo, e ele que muda é o cabelo. Ou no caso do Ciclope, as lentes e tal. Mas é muito mal desenhado, velho. Muito mal desenhado. Quer dizer, muito mal desenhado não. É uma arte que me desagradou muito, né? Não vou desmerecer o cara porque ele tá desenhando e eu não tô. Mas assim, tem certos desenhos que você vê que a arte fica parecendo que tá suja. Essa página aqui nem tava pra mostrar, mas olha a cara do Wolverine como é que tá feita. Tá certo que tem a questão da barba, a intenção é mostrar um pouco a sujeira, mas fica feio demais, velho, fica muito sujo, tá ligado? E até o próprio Ciclope, apesar de não ter barba, não ter pelo facial, você consegue ver também que a arte dele não tá bem acabada. O cabelo, pô, é muito bizarro, velho. Isso me incomodou demais, pense. E aí a história vai se desenvolvendo, então a gente tem de novo os Sentinelas como premissa para essa aventura aqui, apesar de eles não serem o principal foco é uma outra pessoa, mas eles são o que geram a premissa para os novos X-Men. Eu gostei de uma coisa da história do Grant Morrison feita pelos X-Men. Eu já tô vendo que o Grant Morrison não é muito o tipo de roteirista que eu gosto não, mas ele não é um roteirista ruim. Mas o que acontece, a história fica muito amarrada, algumas coisas assim que ficam sem sentido. Porra, não é uma narrativa que é fácil de se acompanhar. Mas resumindo, nós temos aqui a arte da capa. Vocês podem ver que mesmo assim fica com aquele aspecto de sujeira que eu tô falando. Porra, me incomodou, cara, me incomodou demais. E aí a história vai se desenvolvendo. Vamos indo.
Então o Wolverine e o Logan, o Wolverine e o Ciclope vão investigar uma alteração dentro dos mutantes, porque o Professor Xavier junto com o Fera eles conseguem desenvolver a irmã do cérebro, a Cérebra. Então ela consegue captar com mais detalhes ainda todos os mutantes que existem no mundo. E aí rola um pico, né? Vai mostrando como se fossem pequenos gráficos assim em cada lugar. E aí rola um pico de energia mutante. Então o professor manda o Logan e o Ciclope irem investigar esse pico. E aí eles vão encontrar a pessoa que é o vilão da história. Enquanto isso a gente tem a Emma Frost em outro lugar como professora em Genosha, né? Para quem não sabe, Genosha é uma ilha que o Magneto fez, que viram o santuário dos mutantes. Então todos os mutantes estariam a salvo lá, desde que eles estivessem, né, aptos, desde que eles estivessem dispostos a irem para lá. Então praticamente toda a população de Genosha morre. Aí olha o que eu estou falando do traço. A Emma Frost, ela é uma mulher caucasiana, mas aqui ela tá parecendo asiática, cara. Olha o jeito que o cara desenhou. Ela tá parecendo aquelas chinesas bolachudas que vendem pastel. O olho dela ficou muito pequeno, a cara dela ficou muito bolachuda. O corpo dela também tá muito estranho. Assim, porra, velho, difícil de lidar com esse tipo de traço. Muito difícil mesmo. E aí a história vai se desenvolvendo. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas a história vai indo. É uma história meio amarrada. E aí você vê o Fera lidando com essa nova ameaça, o professor, você vê um lado diferente do Professor Xavier, um cara mais bruto, sabe? Eu não vou dizer violento, mas um cara que mais abrupto. Ele não tem mais aquela paciência, aquele diálogo que ele costuma ter. Você vê também o Fera sendo rejeitado, né? Querendo ou não, ele lida com um pouco mais com essa questão do preconceito. Que não sei se vocês já tinham reparado isso, mas quando eu assisti o desenho dos X-Men que passava na Globo, etc e tal, sempre acontecia o quê? Os mutantes bonitos iam para a escola do Professor Xavier, e os feios, ou com alguma coisa alguma forma de deformação, algum tipo de deformação, iam para os Morlocks, né? Iam para o submundo. E aí ele meio que comenta isso daqui e acaba com esse preceito. Essa capa daqui do Fera eu achei bacana. O problema dessa história é porque, se eu não me engano, tiveram duas pessoas que fizeram a arte. Então você vê uma mudança muito brusca da parte 2 para a parte 3. Deixa eu mostrar a capa do Fera. Aqui tá uma capinha bacana e tal, mas aí você vê uma mudança muito brusca de um para o outro. Você tem um mutante chamado Bico aqui, que aparece. E aí aqui que eu quero mostrar, que eu falei, ele acaba com aquela ideia de que os bonitinhos vão ficar com o Professor Xavier e os feios vão para outro lugar. O Grant Morrison, quando ele foi criar o roteiro, ele colocou todos os tipos de mutantes juntos. Então não tinha mais essa. Você vê que tem mutantes que tem uma parte do corpo aparecendo, um que com um aspecto meio pegajoso e por aí vai, outro com braços gigantes, e aí você vai vendo que eles não tem mais aquilo de separar. E aí a história vai se desenvolvendo, o Fera toma um fora, ele fica preocupado. Aí você vê a mudança do traço. Esse Wolverine daqui está muito mais bem desenhado, me gostou, me apeteceu muito mais do que aquele outro traço do Logan, como vocês viram. E aí fica a história do Logan, Jean Grey. Já vou avisar logo que a história não tem fim, tá? Aí vai se desenvolvendo, tem um confronto entre o vilão e o vilão principal, os X-Men. E aí a história tem uma continuação que eu não vou mostrar porque senão perde a graça. A última coisa que eu marquei aqui são os outros materiais dos X-Men que tem nessa coleção da Salvati também. Os novos X-Men Imperial ainda não deu as caras aqui ainda em Salvador. Pelo menos eu não vi ainda dessa coleção da Salvati. E talvez ainda venha aparecer, né? Agora, os surpreendentes X-Men superdotados e perigoso é muito bom, cara. Eu tenho aqui também, de repente mais além eu até faço uma resenha. Então fica essa dica. Eu peguei mais por causa do hype, né? Falaram tanto dessa obra, eu falei, poxa, acho que vale a pena, né? Mas eu vou dizer pra vocês com sinceridade, não valeu a pena. Foi um material assim que não me deu gosto, não mudou em nada na minha vida. A história, eu até entendo o porquê do preceito, Grant Morrison, cara, meu Deus. Mas eu tô começando a achar que ele é superestimado. A galera bota muito no hype qualquer coisa que ele faz. De repente ele perde a mão para algumas coisas e tem a mão certa para outras. Para os X-Men, sinceramente, não me apeteceu, não me favoreceu. Se eu tivesse que colocar em cilindradas,
eu daria 150 cilindradas, cara, pra você ver como é que o negócio foi tenso. Então, se você puder, passe longe, ok? Então eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no canal. Se você gostou do meu trabalho, se inscreva aí. Trabalho não, é hobby, né? Não estou ganhando dinheiro para isso. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu comentário, deixe o seu curtir. Se você não gostou também, pode dar o seu negativo. Acontece e a gente está aí para isso, ok? Então, também não se esqueçam, o Facebook, tem muita gente que está se inscrevendo no canal, mas não está lá no Facebook. Então, por favor, curtam também lá a página no Facebook para poder aumentar a quantidade de curtidas. Siga também o Twitter e o Instagram. Um beijo e um queijo, até o próximo Nerd Rider!